Então, como é que fica? Quanto foi o ΔS da ida? 78. O módulo dele, próprio 78. Quanto é o da volta? O ΔS foi menos 70, mas o módulo é 70. Então, quanto é a distância percorrida? 148 metros. Aliás, desculpa, quilômetros, né? 148 quilômetros. Pronto. Aqui é um K, hein? Muito bem. Então, como ele foi e voltou, e no item C eu estou perguntando na ida e na volta juntas, é o ΔS da ida mais o ΔS da volta. E o próprio ΔS, quanto é, professor? Como eu já falei para vocês, o ΔS só depende das posições inicial e final. Se ele foi e voltou, a posição final é 20 e a inicial é 12. Então, o ΔS é 20 menos 12, que dá 8 km. Ou seja, o intermediário, que é o 90, não importa. Muito bem, vamos adiante. 19 agora. Um caminhão parte do quilômetro 30 de uma rodovia e leva uma carga até o quilômetro 145 da mesma estrada e volta em seguida até o quilômetro 65. A variação do espaço do caminhão entre o início e o final do percurso. Variação do espaço, ΔS, né, pessoal? É o espaço final menos o espaço inicial. Pronto. Então, o caminhão sai do quilômetro 30, leva a carga até o quilômetro 145 e em seguida volta para o 65. Quem é o inicial? 30. Quem é o final? 65. Concordam? Então, é o final, que é 65, menos o inicial, que é 30. Isso dá 35 quilômetros. Pronto, só isso. Bem facinho. Distância percorrida pelo caminhão nesse percurso. Bom, distância percorrida é o módulo do ΔS, né não? Da ida mais o módulo do ΔS da volta. Esse izinho é de ida, tá bom? Pronto. Quanto foi o ΔS da ida? Bom, ele sai do 30 e vai até o 145. Então, o ΔS da ida é 145 menos 30. 115. E o ΔS da volta? ΔS da volta é 65 aliás, o ΔS da volta é 145. A volta, ele inicia a volta no 145, né? E termina no 65. Quem é o final? 65. Quem é o inicial? 145. Isso na volta, tá bom, pessoal? Então, quem é 65 menos 145? Menos 80, né? Então, é 115 mais o módulo de menos 80. Pronto, isso dá 195 quilômetros. Essa é a distância percorrida, tá bom? Muito bem. E, para terminar, a questão 20. Cadê a 20? Ah, tá aqui. Tinha fugido. 20. Com relação ao movimento de um ponto material numa trajetória orientada, são feitas 3 afirmações. Se o movimento se dá no sentido da trajetória, a variação do espaço é positiva. Vamos lá. Vou explicar isso melhor. Está aqui a trajetória, certo? Mais, menos. O sentido da trajetória é para a direita. Se o movimento se dá no sentido da trajetória, ou seja, para a direita, a variação do espaço é positiva? Correto. O fato de ser positivo, o ΔS, indica que ele está indo para o lado direito. Se o movimento se dá no sentido oposto ao da trajetória, significa que a variação do espaço é negativa? Correto. Ser negativo, né? O ΔS significa que eu estou indo para o lado esquerdo. No sistema internacional, SI, o espaço é medido em quilômetros. Na física, tudo tem unidades, né? Como a gente já falou em sala. O Sistema Internacional de Unidades, ele diz quais são as unidades que devem ser usadas, digamos assim. A unidade de espaço no Sistema Internacional é o
metro, não é o quilômetro. Isso não quer dizer que o quilômetro não seja mais usada em rodovias, é a que a gente mais vê, né, por aí. É verdade, é o que a gente mais vê, inclusive nas velocidades, né, quilômetros por hora, etc. Mas isso não quer dizer que, pelo fato dela ser a mais usada, ela seja do sistema internacional. No sistema internacional, a unidade de espaço é o quilômetro. É o metro, é porque na hora eu olhei aqui o quilômetro, fiquei influenciado, falei quilômetro. No sistema internacional, a unidade de espaço é o metro, tá bom? Então esse item 3 está errado. Quais são as alternativas verdadeiras? 1 e 2. Então indique A se apenas as afirmações 1 e 2 forem corretas. Então é o item A, a resposta. Dúvidas, pessoal? Pronto. Terminamos. Eu quero fazer só alguns comentários, tá bom? Para ajudar vocês. Física não é muito fácil, a gente sabe, tem matemática envolvida, e se a pessoa tem alguma dificuldade em matemática, isso torna ainda a física um pouco mais difícil. Mas física é teoria, tá? Você tem que saber alguns conceitos, eles têm que estar na sua cabeça, memorizados, decorados, como você preferir dizer. Mas você tem que entender os conceitos, não basta só que você tenha decorado o que é que eles significam. Mas isso é necessário, entender e saber aquele conceito memorizado, decorado, tá? Não tem regra mágica. Você tem que pegar o livro, tem que fazer exercícios, né? Tem que estudar. Não acredite em alguém que chega dizendo para você que consegue te ensinar física muito fácil, porque isso não é verdade. A facilidade de aprender física acontece quando você começa a entender as coisas e você vai entendendo cada vez mais, cada vez que você estuda uma matéria diferente. Não é de uma hora para outra dizer assim, eu consigo ensinar muito fácil. Eu consigo ensinar. Começa aqui no zero para você entender tudo e bota um nível bem alto, você vai entender tudo. Não vai, isso não existe. Ninguém é gênio. Aliás, algumas pessoas até são, né? Mas não é o nosso caso, nós não somos gênios. Então, você não consegue, você não sabe nada de física, eu te dou uma aula aqui e boto um nível super alto, mais alto do que o nível da prova do ITA e você entende tudo. Isso não existe. Quem está dizendo isso para você está mentindo para você. Beleza, se você quiser acreditar, mas fique avisado que não é verdade. As coisas não são tão simples assim. Se as coisas fossem simples assim, um autor de física, de um livro de física, eu estou falando de livro, não é apostila não, de livro, que é uma obra que é reconhecida nacionalmente. Um autor de um livro não diria uma coisa e outro diria outra coisa, não. Até em livros internacionais de física, um diz uma coisa e outro diz outra. Às vezes entram até em conflito, que um diz e outro diz. Se fosse tão simples assim, isso não aconteceria. Isso não quer dizer também que é muito difícil, certo? Difícil? É um pouco difícil. Mas quando eu digo que é difícil, eu estou dizendo a você que se você está tendo dificuldades, isso é compreensível. Mas também estou dando a chave para você superar essas dificuldades, que é você estudar, prestar atenção às aulas, não faltar. Vocês faltam muito. Você falta uma vez, aí chega outra vez quer entender, você não vai acompanhar a aula, porque a aula é uma sequência. A não ser que você tenha estudado sozinho a matéria que você faltou, e aí tudo bem, você consegue acompanhar. Ou então se você já soubesse a matéria. Mas se você não sabe a matéria que foi dada, aí falta a aula, né? Perdeu a matéria que foi dada naquele dia que você faltou. E quer entender no outro dia, isso não vai acontecer, você vai ter dificuldades, certo? Então esses são os meus conselhos para vocês. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, alguma dica de como fazer para estudar, etc., perguntem, certo? Mas, mais uma vez, mais um detalhe, muito cuidado com as coisas da internet. Na internet, a ideia é like, né? Então, o cara coloca um vídeo com a matéria bem facinha. Pra quê? Pra você achar que tá entendendo tudo. Mas ele tá só te enganando. Porque quando você for fazer sua prova, né? A gente quer fazer concurso, né? O nosso concurso vai ser bem facinho? Não vai. Isso não quer dizer que a gente não tem que começar do nível mais fácil. A gente tem que começar do nível mais fácil e ir aumentando esse nível. Mas não é de uma hora para outra. Isso é gradual. Mas o quanto o nível pode ser aumentado depende de quanto você estudar. Então você tem que estudar. Tá bom? Eu faço mais observações num próximo vídeo aí. Hoje é segunda-feira, dia 30, né, de março. E hoje eu já estou enviando a próxima lista. Alguns alunos já me pediram, eu já enviei para os que me pediram. Eu estou enviando a próxima lista. E já vou gravar o vídeo resolvendo essa próxima lista. E aí ele será publicado na quinta ou na sexta-feira, tá bom? Pois tá, bons estudos e um grande abraço.